Olá pessoal, chama? Bem gente, estamos aqui na semana de aquecimento do instalador fotovoltaico padrão Cowboy, que vai acontecer no dia 1, 2 e 3 de julho, certo? E hoje eu vou abordar aqui um pouquinho para vocês sobre os marteletes que a gente usa aqui na empresa, né? Usando na área para energia solar. E vou mostrar um pouquinho de cada um, que cada um vai ter uma função específica para cada tipo de trabalho, ok? Então, já organizei tudo aqui para vocês, tá bom? E vou já mostrar o que cada um faz, né? E que cada função desses marteletes faz aqui para a gente, quando a gente está na área aí, ou quando nós estamos aí no campo, né? Trabalhando aí com energia solar, tá bom? Chama? Valeu! Bem, gente, vamos nessa. Vou mostrar aqui para vocês, certo? Os marteletes que a gente usa aqui para definir aqui para cada funções, né? São praticamente definidos para alguns tipos de funções aqui na área da energia solar que a gente usa, certo? Mas vou mostrar para vocês o início, né? Como a gente iniciou, mostrando para vocês qual o mínimo que a gente tem para poder realizar alguns serviços. E mostrar para vocês qual vai ser a diferença. Tipo, a gente se iniciou com essas ferramentas aqui que praticamente faz esse serviço. Só que qual é a vantagem, né, de você ter essa variação de martelete? É a rapidez, né, que você vai ter para realizar o serviço e a parte de acabamento, tá bom? Onde eu vou mostrar aí para vocês aí um passo a passo aí de cada um, para vocês entenderem realmente como a gente começou, né, e a necessidade que foi existindo para a gente ter esse arsenal aqui, para a gente estar entregando um serviço com qualidade, técnica e agilidade, ok? Chama e segurança. Então vamos nessa. Para a gente realizar uns furos, né, a marcação, a gente vai instalar um inversor, um exemplo, a gente vai fazer aqueles furos, aquelas marcações, aqueles furos, tudo, e a gente sempre vai usar uma parafusadeira, né? Vai usar uma parafusadeira, isso aqui a gente diz que a parafusadeira grande é uma das mais fortes que a Makita tem, certo? E aí a gente usa aquelas brocas, né, aquelas brocas para paredes, de ponta de vidia, convencional com engate para mandril, né, que é aquela broca lisa, ok? Aí, o que acontece? A gente vai furar e vai chegar um momento em que vai pegar numa coluna, vai pegar em algum reboco aí mais duro, né? Ou algum superfície mais rígido que a máquina não vai conseguir chegar. Mas aí você vai vir, vai bater com o martelo, vai dar aquele pré-furo e vai conseguir, certo? Quando você passa para esse martelete, aí é exatamente onde eu vou dizer. Pronto, você está furando normal, mas chegou naquele canto que você não vai conseguir ir com essa máquina. Aí o ideal é que você tenha, né, um martelete, né, que faça esse serviço, né, e que não seja um martelete brusco, que nem esse, ó. Porque todos esses que estão aqui, eles furam, mas já se torna um equipamento muito pesado para você trabalhar em paralelo com uma máquina dessa, entendeu? Então, para você ser mais ágil, você teria que ter, né, uma máquina que nem essa, onde ela vai fazer o que essa faz, só que com mais agilidade, com mais força, né? Esse aqui já é um martelete de 1.2 joule, ok? Onde ele pega a mesma capacidade de broca desse rapaz, ele aqui também pega, certo? Só que na questão de bater, ele é bem mais bruto do que essa. Então, furo que essa máquina vai fazer, que ela pode se enganchar, essa daqui vem e faz se você pegar um material, principalmente parede, né? Se você pegar um material mais rígido, ok? Então, mostrando para vocês já a questão da furadeira, tá bom? Aí aí a gente já usa as brocas com vidas, né, duplicada. Qual é a vantagem dessa vidia duplicada, gente? Que quando você faz um furo com uma parafusadeira, com a broca que só tem duas vidas, né, que nem essa, vocês sabemos que a gente não faz furo, né? As máquinas que batem, né, que faz furo na parede, elas vão quebrando. Então elas vão quebrando de alguma forma para realizar o furo, ok? Exatamente porque ela vai batendo. Só que quando você bota essa mesma broca assim, ó, que tá aqui nessa daqui para você ver, ó, num martelete, como ele bate mais bruto, ele acaba quebrando mais do que uma furadeira, porque o giro é bem mais alto. Aí o que é que acontece? Às vezes, quando você vai botar a bucha fica folgada, né? Isso nós estamos falando se a parede estiver tudo ok, tá bom? Aí fica folgada porque ela bate com muita rapidez, ele bate com muita força e acaba quebrando mais o buraco, né? Aí o que é que acontece? Aí a gente usa essas vidas, essas brocas com essas vidas, ó. Deixa eu mostrar aqui uma bem maior.
Tá vendo aqui, ó? Aqui uma broca 10, certo? Quem você usando no martelete, quando ele fazer o furo, a bucha não vai ficar folgada, entendeu? E ele fura bem mais redondinho, ó. E onde ele vai quebrando, né? Cada pecinha dessa vai quebrando, exatamente com fragmentos pequenos, mas que tem a mesma produção. Aliás, tem uma produção até maior, tá bom? Então, mostrando um pouquinho das brocas. Aí, esses rapazes aqui, ele já se conecta com esse tipo aqui, chamado DS Plus, né? Que é um sistema de chaveamento e travamento, ó. Ok? Aí vamos nessa, pronto. Aí agora a gente vai chegar em um momento em que a gente vai fazer uma tubulação embutida, né? Em que a gente precisa aí quebrar a parede para fazer os encaixes aí dos quadros, né? Os quadros CA e também dos string box, ok? Aí onde você vem, você começa com um martelo, né? Onde você precisa quebrar devagarinho, né? Para você não estar fazendo aí um estrago muito grande aí na casa do cliente. E para você também evitar o máximo possível de acabamento. Então você tem que pegar uma talhadeira e manualmente você vai batendo com o martelo, quebrando devagarinho, ok? Aí eu vou mostrar para vocês o que é que já vai demorar, né? Sabemos que a gente vai realizar o serviço, mas aí vai demorar. Aonde entra esse rapaz aqui, ó. Falando um pouquinho desse, voltando um pouquinho para esse martelete aqui. Ele não faz a função de só bater. Ele gira e bate e gira, ok? Que essa questão só de bater, para esse tamanho de martelete, ia ficar muito robusto e ia se tornar ele um pouquinho mais pesado, entendeu? Como a função dele que a gente quer exatamente para trabalhar só com a mão, igualzinho como a gente faz com uma parafusadeira, né? Ele é bastante leve, praticamente aqui o que tem de mais pesado é a bateria, ok? Então, ó, ele é bem ágil, né? Bem leve, você consegue furar, né? Vou mostrar aqui o modelo aqui para vocês, ó, né? E ele aqui consegue exatamente trabalhar com a mão, né? Igual como se estivesse usando com uma parafusadeira, só que bem mais ágil, entendeu? Ele é praticamente quase o mesmo peso, né? da parafusadeira, ok? Mas aí, ó, furos que você conseguiria fazer com a parafusadeira, você vai conseguir com ele. É exatamente uma das diferenças que você pode achar bom ou pode achar ruim, exatamente para esse rapaz, ok? Que ele não faz a função de bater, né? Pronto, que a partir desse daqui, até esse outro aqui também faz, mas eu vou chegar lá, aos poucos eu vou chegar lá no último, tá bom? Pronto, aí esse rapaz aqui é aquele martelete completo, né? Em que ele faz, em que eu uso exatamente para fazer aquele acabamentozinho, né? Onde como ele é bastante leve também, né? Para você trabalhar com as duas mãos, ele é bem leve, né? E ele tem o gatilho bem apurado, né? Que eu quero dizer o quê? Que eu consigo dar só um toquinho, ó. Deixa eu botar na função só bater. Eita. Pronto. Aí eu consigo, ó. Tá vendo? Eu boto uma pancada pequena e posso botar uma pancada pesada, ó. Entendeu? Então, para a gente fazer aquela parte dos acabamentos do quadro, onde a gente pode ficar ali bem feitinho, entendeu? O ideal é que a gente tenha esse rapaz, tá bom? Onde você já pode ter visto aí eu fazendo algumas instalações embutidas que a gente não precisa fazer reforma na casa do cliente, nem pintar, nem fazer alvenaria, nem nada. Então, a gente usa esse rapaz, ok? Aí vamos voltar agora para a parte que ele também faz a parte de furar, que nem a parafusadeira e que nem esse outro martelete. Agora, qual a diferença muito grande entre eles? É que a gente faz o furo, né? Dependendo da casa do cliente que você esteja, né? Como é o estilo da casa do cliente, o local que você vai fazer a instalação, aí você precisa, né, não deixar o mínimo de poeira aí na casa do cliente. Então você vem aqui, ó, certo? Adiciona a broca, certo? E ele vem acoplado com um aspirador, né? Onde ele faz o serviço, na hora que você está realizando o furo, de a poeira se espalhar pelo ambiente ou cair no chão, aí você vem com ele, né? Encosta na parede, você faz a marcação, você puxa aqui, marca onde você vai furar, você liberou e o aspirador já começa aí a fazer a função dele e recolher todo o pó, né, todos os fragmentos que vai sair nesse furo.
tá bom? E com isso você não gera aquela sujeira na casa do cliente. E diminui também, após a instalação, né? Após a instalação de tudo, diminui aquele serviço de parte de limpeza, que você já consegue fazer com esse rapazinho aqui também. Então, esse é o rapaz que a gente usa exatamente para realizar a função, mostrando aqui de novo para vocês, onde a gente fica fazendo lá os acabamentos. Você vai conseguir isso aqui? Vai sim, mas estou mostrando para você que com a máquina certa, você vai ter mais agilidade e mais acabamento para realizar o seu serviço e também vai te cansar o mínimo possível, né? Porque agora quem está fazendo praticamente o serviço é o equipamento, ok? Pois vamos nessa, vamos passar ali para as outras máquinas. Aí está aqui os marteletes. Quando você também estiver trabalhando com a parte de acabamento, as ferramentas, né? Que aqui são ferramentas de corte, aí tem que ser o mais nova possível e o mais afiada possível para dar melhorando aí a parte do acabamento, tá bom, gente? Usar sempre máquinas, equipamentos, acessórios de marca boa para não te deixar aí na mão, tá bom? Aí já mostrei aqui. Aí eu chamo, né, para uma classificação que eu chamo aqui, eu chamo o PP, né, que é o bem pequeno, né, BP, o bem pequeno, aí o P, que é o pequeno, o M, né, que é o médio, e o G, que é o grande, que a gente usa aqui na classificação aqui junto com os meninos, né? Para que ele não está se perdendo. Ah, eu quero aquele, ou chamar pelo modelo, eu quero aquele DHCP, o 1020, não. Eu quero o martelete o BP, que é o pequenininho. A gente já se classificou esse aqui. Esse aqui a gente diz que é o pequeno, esse aqui é o médio, esse aqui é o grande, ok? Então já falei aqui do pequeno, do bem pequeno, né? E vamos falar agora aqui do médio, tá bom? Onde a gente usa ele? Quando o negócio começa a ficar, né, mais arrojado, né, quando precisa puxar mais um pouquinho da gente, onde a gente precisa usar brocas um pouquinho maiores e um pouquinho alongadas também, onde a gente precisa fazer, às vezes a gente precisa estar atravessando uma parede, né, e que principalmente essas casas antigas, diz que as paredes são bem 40 centímetros, onde a gente precisa dessas brocas, né, para estar passando em uma tubulação, passando um cabo, tá bom? E quem vai fazer essa função já é esse rapaz aqui, ó, tá bom? Falando um pouquinho de joule, né? Esse rapaz aqui tem 1.2 joule, que é o suficiente para realizar toda essa parte de furação. Esse aqui já tem 2.4, também muito top também, show de bola. Lembrando que esse aqui já gira, bate e bate, ok? Ele não tem a função, aliás, esse aqui que não tem a função de bater. Se você ver, vai estar discriminando aqui, ó, né? Aqui, ó, gira e bate, ponto de alívio para você estar mudando o ângulo da ferramenta, né? E só bate, ok? E esse aqui, ó, ele vai ter sua parte de giro e bate e gira, ok? Aí vamos para esse aqui. Aí esse aqui também é a mesma coisa daquele outro, ó. Ele gira, bate e gira, ponto de alívio para você estar movimentando o mandril, né? Alinhamento da ferramenta e bate. Okay? Esse aqui é onde a gente já pega algumas coisas mais pesadas, já para fazer aquela quebradeira do buraco, você já quer quebrar mesmo, entendeu? Atravessar uma parede e tudo. Aí esse aqui você já faz realizar essas funções, né? Esses daqui são dois, esse rapaz aqui, são dois motores Blush, né? Tanto esse que nem esse, mas esse aqui já não é. Mas já tem os novos, né? Que já são, porque esse aqui é um dos mais antigos que a gente tem. Como para você ver daqui, né? Dessas ferramentas aqui, a gente passou para esse. Tá, entendeu? Foi surgindo, as coisas foram melhorando e a gente foi afinando mais ainda. Aí a gente passou para esse e passou para esse, ok? Aliás, a gente começou com esse, né? E a necessidade foi bem maior, a gente passou logo para esse. E depois a gente foi afinando, passamos para esse e passamos para esse. E com isso a gente conseguiu aqui o nosso leque de marteletes, que a gente consegue realizar todas as funções que surgem aqui para a gente, tá bom? Aí, passando por isso aqui, voltando, que isso aqui já é o momento em que a gente já passa, né, para a marreta, a velha marreta, né? Para você ver a minha marreta aqui, ó, tem quase estado de nova, ó, né? Que mal a gente usa, entendeu? Apesar que eu gosto de comprar ferramenta muito top, ó, essa aqui é uma ferramenta muito show, né? Eu tinha outra, mas aí acabou perdendo em obra, que era um cabo todo isolado, né? E infelizmente, tive que passar pressa porque eu não consegui encontrar outra para comprar, ok? Então, temos aqui a marreta, que já praticamente já é junto com esse rapaz, ok? Onde a gente faz aquela quebradeira já um pouquinho mais agressiva, né? Faz vala, atravessa a parede e essas coisas todas, tá bom? Então, esse aqui já é de 3 joules, ó, 1.2, 2.4
e esse aqui 3 joules, ok? Você percebe até que é um pouquinho de diferença desse para esse. Só que esse aqui é bem mais leve do que esse, onde ele vai te ajudar aí a fazer acabamentos com esse? Fazia, mas me cansava muito, né? Porque ele era muito, não é que ele seja muito pesado, mas para essa parte de acabamento já é um peso agressivo, tá bom? E agora, gente, vou passar para esse rapazinho aqui, né? É um rapazinho que ele descansa bastante, mas no dia que a gente precisa usar ele, é o cara que chega e resolve aí a parada, entendeu? Esse aqui já é um martelete. Você percebe que todos que nós temos aqui são a bateria, né? Esse é o maior que a gente tem, a bateria, tá bom? Mas esse é aquele rapaz que chega, nós estamos enganchados em alguma coisa, né? E o sofrimento é bem maior, aí esse rapaz chega aqui e resolve, ok? Vou mostrar aqui para vocês as funções que esse rapaz aqui faz. Se vocês verem, né? Temos aqui os acessórios, certo? Que ao longo do tempo a gente vem adquirindo e mostrando para vocês praticamente onde é que a gente usa mais, tá bom? Falar aqui um pouquinho da broca, ó, vocês percebem, a parte de conexão dele, né, a parte do encaixe dele das brocas, já é a parte chamada Max, né, onde você se classifica exatamente, todos esses 3 aqui, que eu mostrei para vocês, são conexão DS Plus, ok? Você percebe que eu estou com uma broca aqui, ó, de 1 polegada, e esse rapaz está com uma broca de 13 milímetros, certo? Mas olha a conexão, um é DS Plus e o outro é Max, ok? E lembrando, a broca mais fina, né, que a gente consegue encontrar DS Max é 13 milímetros, ok? Pelo menos foi o que eu consegui encontrar. Talvez hoje em dia a gente ache, talvez a gente encontre broca mais fina. Aí, voltando agora para esse rapaz aqui, certo? Aí tem a parte de talhadeira menor, certo? Tem a talhadeira já um pouquinho maior também, que a gente usa aqui. Eu acho que aqui deve ser 2 polegadas, ou não sei nem se é em milímetro, ok? Mas lembrando que tem um pouquinho maior e está faltando um ponteiro que não está aqui, ok? Que a gente pouco usa, tá bom? Aí vou mostrar, ele já vem com esses 2 estilos de apunhadeira, ó, que tem essa aqui, que você regula o ângulo que você quer, né? Dependendo do ângulo que você está furando, se você está furando para cima, para baixo, de lado, aí você vem aqui e regula, ó, certo? Para onde você quer. Essa daqui já é firme, só tem uma posição, tá bom? O ideal, essa daqui é mais para você estar fazendo furos, né? Porque ela já vem até com o local para você fazer colocar o regulador de furo, tá bom? Essa aqui eu gosto de usar mais quando eu estou usando exatamente para bater, né? Onde eu estou usando essa pazinha aqui ou esses outros, ok? Vai voltar aqui para a posição no meio, para vocês verem melhor. Faça o ajuste, né? No instante você tira e volta, ok? E essa mocinha aqui a gente usa, gente, praticamente esse martelete, né? Ele é mais usado, né? Onde ele é mais usado é em usina, né? Em que às vezes a gente chega no local que a gente precisa às vezes fazer só uma passagem, alguma coisa assim. Isso aqui não é para você fazer vala, né? Ou fazer os furos. É um momento em que você está lá e que você precisa de uma talhadeira ou alguma coisa que seja mais robusta para fazer aquele furo, aí você usa essa pazinha, ó. Entendeu? Super eficiente, né? Agora, carinha para dedéu, né? Pensei 3 vezes, namorei com ela um tempinho para poder comprar, mas muito top, bastante resistente, né? Já fez muito serviço, ó, e se você ver a bichinha está praticamente intacta, mesma fiação ainda, entendeu? Então, show de bola sobre essa questão aí. Então, assim, a gente usa mais na questão de fazer os furos, ok? E agora eu vou te mostrar para vocês esse rapazinho aqui, ó, né? Que nada mais, nada menos foi uma broca, né? Que a gente pegou um serviço, em que a gente pegou e eu comprei, eu acho que umas 6 brocas dessa, que era bastante serviço, e elas o tempo estragavam, né? E tudo. E aí o que foi que eu percebi, né? Que vocês percebem que tem muita gente que faz o aterramento, né? Com esse rapazinho aqui, certo? Realmente, dá para fazer o serviço. Eu fazia muito serviço com ele, até porque esse foi o meu primeiro, né? Um dos maiores motivos que eu tinha comprado esse rapaz, exatamente isso, era para fazer os aterramentos, certo? Só que o maior problema, quando você usa uma arte, né, normatizada, ela já não entra aqui, ó, né?
ela já não entra nesse furo, tá bom? Aí é que algumas pessoas fazem, afinam a arte, botam aqui, né? Ou fazem alguma adaptação. Hoje em dia já tem o adaptador correto, né? Que você bota aqui e tudo e você consegue usar aí nesse rapaz aqui para ficar a arte, certo? Só que qual é o problema? Vai chegar um momento em que ele não vai ter força, né? Se o solo for um pouquinho mais agressivo, né? Um barro mesmo pesado, ele não vai conseguir colocar uma arte aí, uma arte normatizada, que é de 2,4, né, metros, diretamente no solo, entendeu? Que aí você vai ter que ser obrigado a ter que cortar, ok? Aí, quando a gente passa para esse rapaz aqui, se você estiver batendo uma arte, né? E essa arte não chegar a entrar de jeito nenhum, você pode cortar, porque manualmente você não vai conseguir colocar, entendeu? Aí você vai dizer assim, pô, vou botar uma maior. Se você botar uma maior, a arte vai empenar, entortar e não vai entrar. Então, esse rapaz aqui é o ideal para você ficar a arte de aterramento. Entrou, onde ele bateu, entrou, não entrou, pode cortar, porque não vai adiantar você aumentar a pancada, botar outro martelete maior, entendeu? Porque a arte vai dobrar, vai fazer qualquer coisa e ela não vai entrar, tá bom? Aí o que é que acontece? Se você botar a arte, né, direto aqui, o que é que vai acontecer? Quando as pancadas são bem maiores, ele vai fazer aquele chapéu, aí isso vai travar aqui dentro do mandril do martelete, entendeu? Então, para você não ter esse problema, o que é que a gente fez? Existem os adaptadores? Existe, mas existe um jeitinho, né, em que a gente faz, que se torna bem mais barato e bem mais prático. Você pega o fundo da broca, você corta, com a lixadeira você vai arredondando, né, fazendo uma saliência interna. Ó. Você percebe aqui, ó, se você perceber aqui, ó, ela vai ter uma saliência para dentro, ó, que a gente fez, né, com a lixadeirazinha, ó, foi fazendo, certo? Aí eu dizia assim, porra, cara, mas eu vou botar um pedaço desse bicho aqui dentro, depois como é que eu vou conseguir tirar, né? Aí que foi que eu fiz, ó, para não estragar o chaveamento da bicha, para não ter nenhum problema, eu abri um rasguinho aqui, ó, certo? Com a lixadeira também, fiz um cortezinho aqui e a gente tem um aramezinho, onde tem uma bolinha e uma na pontinha virada, em que a gente bota ele em pé, né? Ele tem uma profundidadezinha boa, a gente bota ele em pé e depois gira e puxa e ele sai, certo? Então, isso nunca foi um problema para a gente estar usando ele no martelete. Ele já é apropriado para receber o impacto, né, do martelete. Também, essa área aqui também é bastante, aquela parte que ela não é dura demais, né, e nem é mole demais para poder estar dando impacto na arte de aterramento, certo? Só que com o tempo, a gente, você sabe que é uma outra ferramenta que é exatamente para realizar esse serviço. Com os meus rapazinhos, né, a gente perdeu a ferramenta para fazer, para tirar esse rapaz. Ó. Se você perceber, ele fica lá dentro, ó, certo? Aí o que foi que você sabe que funcionário faz de tudo, né, para não dizer que perdeu. Então eles desenvolveram essa técnica, ó. A gente faz aqui, ó. Vou mostrar agora aqui para vocês como é que eles fazem agora, ó. Eu vou apertar aqui, vou botar aqui para baixo, ó. E eles vão, ele aperta, ele pode sacar fora, como ele pode sacar e ficar aqui em cima. Olha aí. Tcharam! Então não tem jeito para essa galera, entendeu? Eles, para resolver o pepino, eles tanto inventam o pepino, como também quando eles querem, eles também resolvem. Então, gente, tá aí a ferramentazinha, ó. Se você for comprar uma ferramenta dessa própria para receber aquela parte, é bem cara, entendeu? Mas aqui resolve numa boa, entendeu? Só tem que saber qual é a medida certa aqui, né? A medida certa para que ele nem fique fora e nem que ele fique dentro, né? E que também a arte não machuque aqui a parte do mandril, ok? Então é isso aí, galera. Mostrando aqui para vocês, né? Em que o início, né, você pode começar sem nenhum problema, você pode começar com as suas ferramentas básicas, né, mas focando, né, em sempre melhorias, né, fazendo investimentos, que tudo isso aqui se paga, né, mostrando para vocês que tudo aqui se paga. O que a gente tem que aprender, que a gente tem que evoluir exatamente nisso.
Você pode começar com o básico, né, com a simples parafusadeira, né, apesar que aqui eu botei um, é porque as outras ferramentas não estão aqui, certo? Botei essa aqui que é a que eu mais uso, tá bom? Mas você pode começar com o seu martelinho, a sua talhadeira, entendeu? Até porque, gente, essa parte manual, né, essa parte mais agressiva, essa parte mais pesada, ela acaba te modelando, né? Te modelando e te dando prática para quando você chegar na parte das máquinas, você está mais afiado, né? Que foi isso que aconteceu comigo. Sofria muito com isso aqui, tinha muito desgaste e tudo, e quando chegou essas máquinas, você conseguiu dar melhorias, né? Porque você já vinha afiado do sofrimento de usar ferramentas manuais, ok? Então, passando um pouquinho da minha experiência aí para vocês, tá bom? Então, mostrando para vocês que hoje o meu leque aqui de ferramentas para minhas atividades aqui na área de energia solar estão bem supridas com esses equipamentos. Talvez se inventar mais alguma coisa, não se preocupe, que eu vou fazer mais um investimento e vou mostrar aí para vocês também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aqui exatamente é um aquecimento aí para a semana do instalador fotovoltaico, tá bom? Chama? Valeu!